Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre os sinais que a gente pode identificar quando a gente está no modo de sobrevivência, tá? Que é o modo de luta ou fuga. A gente tem alguns sinais que demonstram que a gente está no modo de luta ou fuga. E é difícil a gente reconhecer, gente, porque a gente acaba vivendo 24 horas e se acostuma com esse estado, tá? Que não é um estado saudável, nem para o nosso corpo, nem para nossa mente, tá? E a gente se acostuma nesse estado e não percebe e acaba vivendo durante anos com nesse estado de luta ou fuga. Então eu vou falar um pouco hoje nessa live sobre os sinais de que você está no modo de luta ou fuga. E de acordo com a teoria, é uma teoria bem atual, gente, sobre o sistema nervoso, que é a teoria polivagal. A gente tem 3 estados do nosso sistema nervoso, tá? A gente tem o estado de calma e relaxamento e conexão. A gente tem o estado de luta ou fuga. E a gente tem um terceiro estado, que é um estado chamado de dorso vagal, tá? Que é quando o organismo se fecha, como se você tivesse se fingindo de morto, tá? Como os animais fazem quando eles se fingem de morto para não serem atacados por um predador, tá? Então a gente tem esses 3 estados, tá? No nosso sistema nervoso. E a gente tem, varia, tá? Uma pessoa normal, ela varia entre esse estado, principalmente de luta ou fuga, e estado de calma e relaxamento. Uma pessoa normal, ela fica a maioria do tempo no estado de calma e relaxamento, porém, quando ela precisa, ela ativa esse modo de sobrevivência. Quando ela passa por algum estresse, precisa tomar uma atitude mais rápida, precisa fugir de alguma coisa. A gente entra nesse estado e daí passa um tempo, a pessoa volta para o estado de calma e relaxamento. No entanto, quando você vive com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, você acaba vivendo no estado de luta ou fuga constante. Você fica 24 horas, gente, com esse alarme no corpo ligado, tá? A tua amígdala cerebral, ela fica lá dando um sinal pro teu corpo que você tem que entrar no estado de sobrevivência, tá? Isso acontece na relação com uma pessoa narcisista. E você vive nesse constante estado de estresse. O corpo, ele libera cortisol 24 horas, gente, tá? E o cérebro fica ligado constantemente. Até quando você vai dormir, você tem dificuldade para relaxar. Você tem dificuldades enormes de vir para o estado de calma e relaxamento. Por quê? Essa relação se inverteu, né? Essa equação se inverteu. Você vive mais num estado de luta ou fuga do que no estado de calma e relaxamento, tá? Você vive muito mais tempo no estado de luta ou fuga quando você está numa relação com uma pessoa narcisista. Isso, gente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, isso fica crônico e você tem essa resposta crônica de sobrevivência no teu cérebro. E é difícil relaxar, é difícil se conectar com outras pessoas. A respiração fica curta, gente. A pessoa tem dificuldade de concentrar, ela tem dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia porque ela tá no estado de luta ou fuga, tá? Veja se isso ressoa com você. O primeiro sinal
de que você está no modo de luta ou fuga é o sinal de resposta emocional exagerada que a gente tem, gente, tendo explosões de raiva. O teu pavio, você fica com aquela pessoa com o pavio curto. Pequenas coisas no teu dia a dia, por exemplo, você foi no mercado, esqueceu alguma coisa, você fica com raiva. Você foi cozinhar alguma coisa, deu alguma coisa errada, você te dá raiva. A tua resposta emocional para coisas que não precisavam daquela raiva grande, você acaba tendo essa resposta emocional, tá? Então, são explosões de raiva para coisas pequenas. Isso daí significa que teu corpo está no estado de luta ou fuga. Você não precisa se culpar se você estiver passando por isso, gente. Porque essa resposta emocional, ela é automática. O teu corpo, na verdade, está tentando te proteger do que está ao teu redor. Então você passa direto para um estado de raiva, de explosão de raiva, porque você está tentando se proteger de alguma coisa, né? No caso, você vive nesse estado constante tentando se proteger dos ataques da pessoa narcisista. Então, quando você tem alguma coisa no teu dia a dia que te atrapalha, o teu corpo te mostra uma ameaça e você vem com a raiva. Por isso que você tem explosões de raiva, tá? Quando você tá no modo de luta ou fuga. Não é de propósito, é uma resposta automática, tá? Uma resposta automática de proteção do teu corpo. O segundo sinal de que você pode estar no modo de luta ou fuga, gente, é a dificuldade de relaxar. Você não consegue relaxar no final de semana, você tenta tirar um tempo para você não consegue relaxar. Você senta no sofá para assistir alguma coisa na TV, você pega o teu celular e já começa a mexer no feed, esquece da TV, tá assistindo alguma coisa, já vai pro celular de novo e fica num ciclo vicioso, tá? Você, até na hora de dormir, gente, você não consegue relaxar na hora de dormir. Muitas vezes você cai pra dormir só quando você tá exausto. Se tiver um pouquinho de energia, você vai mexer no celular, você vai pra TV. Você vai fazer qualquer outra coisa que estimule esse estado, tá? De ansiedade, de continuar ali. E você tem essa dificuldade de relaxar para dormir, tá? Dificuldade de relaxar, às vezes até de sentar no sofá. Você tem dificuldade porque você vive naquele estado constante de luta ou fuga e você não sabe mais como relaxar, gente. Você não tem mais o estado de calma e relaxamento. Parece que um leão tá atrás de você o tempo todo, mesmo você não tendo nada, estando na tua casa, sem nenhum compromisso. Parece que tem alguém te empurrando, te exigindo, tá? Outro sinal de que você pode estar no estado de luta ou fuga ou sobrevivência, gente, é você estar procrastinando as tuas atividades, coisas que você precisa fazer para você, você acaba procrastinando, tá? Isso é um sinal de que você pode estar no estado de luta ou fuga. A procrastinação, gente, ela não tem nada a ver com preguiça, tá? A procrastinação, na verdade, é um estado emocional, um estado do teu sistema nervoso
que tá te protegendo de algum perigo, tá? De um perigo que o teu corpo tá percebendo. Então, é o teu cérebro interpretando um perigo e você não consegue realizar aquela tarefa porque o teu cérebro tá interpretando que aquilo vai gerar uma ameaça para você se você fizer aquilo, aquela tarefa. Então não tem nada a ver, gente, com preguiça. Não tem nada a ver com falta de motivação, tá? A procrastinação, ela tá muito relacionada ao estado de luta ou fuga. Como se o teu corpo estivesse tentando te proteger de uma ação futura que você tinha que tomar, tá? Outro sinal do estado de luta ou fuga, gente, é você se pegar hipervigilante, tá? O tempo todo. Você olha para os lugares, procura, às vezes você entra num lugar, você fica procurando a porta de saída. Você olha, observa as pessoas, fica procurando perigo nas coisas, gente, tá? Você não consegue relaxar. Você não consegue se conectar com outras pessoas. Você tá hipervigilante, sempre procurando, como se tivesse um perigo te ameaçando o tempo todo. Como se você tivesse que se preparar para uma situação de perigo o tempo todo. Estivesse vivendo nas cavernas, tá? No tempo das cavernas, que você tinha que se proteger dos animais, né? E se você tá nesse modo de luta ou fuga, o teu corpo interpreta, você está no momento presente, você está sendo ameaçado, tá? Por quê? Porque você vive sendo ameaçado por essa pessoa narcisista. E você vive nesse constante estado e você fica hipervigilante, não só com a pessoa narcisista, em outras situações também. Você não consegue relaxar. Você não consegue relaxar com os amigos, você não consegue relaxar no trabalho. Você está sempre procurando porta de saída. Você não consegue curtir umas férias. Você busca o tempo todo esse perigo ao seu redor, tá? E o teu corpo tá, na verdade, tentando te proteger. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês se identificaram com alguma dessas características? Outra característica do modo de sobrevivência, gente, é desconexão emocional com as pessoas ao redor, tá? Você não consegue sentir emoções. Você vive num estado, gente, que você não consegue se conectar com a história de outras pessoas. Às vezes, uma reunião com os amigos, você não consegue ter empatia por uma história que eles estão contando. Você não consegue realmente ter conexão com outras pessoas, tá? Fica num estado, gente, como se você tivesse vazio por dentro, como se estivesse anestesiado, tá? E você não consegue se conectar nem com as tuas emoções, nem com as emoções dos outros. Isso dificulta ainda mais a conexão e a vontade de se conectar com outras pessoas. Você fica mais no isolamento ainda, gente, tá? E isso é o teu cérebro te protegendo. Ele como se ele fechasse a parte das emoções, como se as emoções fossem algo negativo, tá? Como se fosse um perigo você sentir algum tipo de emoção. Então você fica desconectado mesmo. Você desconecta das pessoas ao teu redor, você não sente nada, tá? É um estado bem difícil. Um estado que você não entende o que está acontecendo, mas você não consegue ter empatia pelas pessoas, você não consegue se conectar com ninguém, tá? E você acaba se afastando de pessoas que você gostava bastante, de amigos, tá? É difícil, é um estado bem difícil de ficar, que é essa desconexão emocional, não só com os outros, mas também conosco, tá? De não sentir nada. Outro sinal que você pode estar no modo de sobrevivência é quando você não tem foco,
tá? Você vai tentar começar a fazer uma coisa, você quer mexer no celular, aí você pensa em outra coisa, e isso você não consegue realizar as tarefas, tá? Por exemplo, se concentrar numa coisa que você tinha que fazer, gente, você fica perdido no foco. Você não tem uma coisa que você conseguia fazer, que era de repente focar numa tarefa do teu dia a dia, você não consegue. Você tá sempre transitando de uma tarefa para outra e não consegue concluir uma nem outra, tá? Parece como se fosse um redemoinho, assim. Teu dia vai passando e você não consegue ter foco em nada, fica tudo meio esquisito, mal feito. Mas é porque o teu cérebro tá no modo de sobrevivência, ele não vai priorizar isso, tá, gente? Você tá se preocupando com a tua sobrevivência e você não consegue focar realmente no momento presente, numa tarefa, por exemplo, secundária, que seria ler alguma coisa, tá? O teu cérebro interpreta que você tem que ficar ligadona, que você tem que ficar escaneando onde você tá, que você tem que ter várias coisas para você olhar. Então você não tem foco, tá? O foco, gente, fosse uma ação secundária. A primária é você se proteger e por isso você não consegue, o teu cérebro não vai deixar você se concentrar, tá? A sua memória também é um sinal, tá? A perda de memória é um sinal de que você tá no teu modo de sobrevivência. Você se perde em conversa com pessoas, você começa um assunto, de repente a pessoa engaja com você, a hora que você vê, você não se lembra nem do que você estava falando, nem do que você estava fazendo com aquela pessoa ali perto, tá? Coisas do dia a dia, gente. Esquece coisas básicas do dia a dia. Você chega num lugar que foi pegar uma coisa, não sabe nem o que foi pegar, daí fica bravo porque não sabe o que foi fazer no lugar. Então, aquela memória de coisas básicas do dia a dia começa a ficar afetada. Você não sabe por que você entrou no quarto, você ia pegar uma coisa, agora não sabe qual coisa que você ia pegar, volta pra cá. E isso daí vai acabando, te afeta no teu dia a dia, tá? Você desce, esquece a chave, esquece muitas vezes coisas que você tinha que pegar, coisas que você tinha que ir no mercado comprar, tá? Você perde mesmo, gente. A gente perde a nossa memória. É o sinal de comportamento autodestrutivo, tá? Por exemplo, um comportamento autodestrutivo que você pode... E é muito comum quando a pessoa tá numa relação com uma pessoa narcisista é você ter compulsão alimentar. Os comportamentos autodestrutivos, eles estão conectados com esse modo de luta ou fuga, tá? Você pode ter compulsão por doce. Você pode ter compulsão por compra. Você pode se utilizar do álcool também como comportamento autodestrutivo. Você pode ter compulsão por compras. Todos esses comportamentos, gente, que não são saudáveis para você, e você fica nesse ciclo, não entendendo por que você tá fazendo, gente, são decorrentes desse estado de luta ou fuga, tá? Por isso, gente, que é muito importante voltar para o estado de calma e relaxamento. Voltar a ensinar o teu corpo a ficar no estado de calma e relaxamento. Se você passou por uma relação com uma pessoa narcisista, é essencial, gente, você reensinar o teu sistema nervoso a vir para o estado de calma e relaxamento. Porque você ficou num estresse crônico, você ficou com a tua amígdala ligada, disparada, tua amígdala cerebral, responsável pelo estresse, ela ficou 24 horas ligada e isso o teu corpo aprende.
O teu sistema nervoso aprende. E você vai ter que voltar, ensinar o teu cérebro, ensinar o teu corpo a vir para o estado de calma e relaxamento de novo. Sozinho a gente não consegue, gente. Sozinho o corpo não consegue, tá? A gente precisa fazer algum movimento para isso. Eu tenho meu curso de reequilíbrio do sistema nervoso que está disponível na minha página do PRIP, na descrição do meu canal, que você pode acessar, gente, e começar no teu caminho de cura e libertação, tá?